Mas no final das contas, o que é o vazio existencial? Vazio nos leva a entender que falta alguma coisa, não é? E é um sofrimento psíquico, emocional que vem ocorrendo na vida de muitas pessoas. Causa muita ansiedade, né? Mas o que seria isto, né? O que falta na verdade? Porque o que a gente observa é que mesmo pessoas que aparentemente possuem tudo o que precisam, o que é necessário para preencher as suas vidas, para ter realização pessoal, né, e felicidade, sejam no trabalho, na sua atividade, pessoas que têm uma família equilibrada, feliz, têm amigos, bons relacionamentos, uma vida financeira estável, saúde boa. E mesmo quem possui tudo isso, não é? Muitas vezes nós percebemos que essas pessoas reclamam também que não estão felizes, que sentem o vazio. Muitas apresentam inclusive depressão grave, até o ponto de pensar, ter ideações suicidas e até chegar à prática do suicídio mesmo. Isso não é incomum, não. Daí nós passamos a pensar, por que apesar de a pessoa possuir tudo, o vazio não é preenchido e a pessoa se sente incompleta, infeliz? Por que isso acontece? Gente, acontece que tudo isso pode preencher o vazio por um tempo limitado, mas não a longo prazo. E muitas vezes não compreendemos muito bem isso, mas isso realmente ocorre e tem a ver com a busca da felicidade nas coisas erradas. Porque, na verdade, não é que nós não precisemos ter essas coisas, nós precisamos até um certo ponto, sim. Mas ocorre que, mesmo tendo tudo isso, muitas vezes a falta de um propósito de vida maior. E sem esse propósito de vida, a completude existencial, que seria o oposto desse vazio, não acontece na vida das pessoas. Simplesmente porque as coisas e os relacionamentos não têm a ver com esse propósito de vida. São necessárias porque fazem parte das necessidades relacionadas na pirâmide das necessidades, inclusive do ser humano, né? Mas não se resumem por si só ao propósito real de vida do ser humano. Vejam bem, o propósito de vida de todos nós, que está ligado com a completude existencial, completude de alma, já foi estudado e já foi anunciado por Carl Jung na sua psicologia analítica, quando ele afirmou ser indispensável à vida e à saúde psicológica do ser humano atingir o seu estado de totalidade, ele fala, que significa o ser humano integral. Também dentro da doutrina espírita, Joana de Ângeles fala sobre isso quando ela diz que o ser humano necessita alcançar a plenitude existencial para ser saudável e feliz. Então, ambos, dentro da ciência e da espiritualidade, nos esclarecem que uma pessoa só consegue ser feliz quando ela se torna plena, ou seja, completa, e sem depender de nada e nem de ninguém que venha a lhe proporcionar esse estado de plenitude e de felicidade, porque essa responsabilidade é individual, é de cada um de nós. Então vejam, nós não somos almas incompletas pela metade, necessitando de outra metade que nos complete, de outra pessoa que venha fazer isso. Não é assim. Nós somos inteiros e quando submetemos a nossa felicidade, condicionando ela aos outros, dependendo dos outros, ou das coisas materiais, ou dos acontecimentos, daí vem o grande problema da decepção e do vazio existencial, porque nunca ninguém e nada vai conseguir nos completar por inteiro. Então, certamente nós podemos entender que o vazio existencial só pode ser preenchido quando adicionamos nós mesmos, né, cada um de nós, o que falta na nossa vida. E para desvendar o que falta na nossa vida, nós precisamos descobrir o motivo de ter nascido aqui na Terra, com todos os desafios que nós enfrentamos, que a vida apresenta. É preciso ter um motivo grande para acordar e levantar todos os dias até o final da nossa existência aqui na Terra. Não é só por um período, é desde o início até o final. Por que nós existimos então? Por que Deus nos criou? Partindo da crença
da existência de Deus ou de uma força, para quem não acredita em Deus, de uma força ou de uma energia criativa, né? Porque Deus ou essa força ou essa energia que nos criou. Qual o propósito disto? Pensando sob esse prisma, né? Porque pensando assim fica mais fácil a gente entender que nós não devemos mesmo ter sido criados para apenas mantermos um corpo que é perecível, que dura um tempo e depois se desfaz, né? Essa é a ideia materialista, que pouco sentido faz, uma vez que tem pessoas que vivem muito pouco, inclusive, né? Aqui na Terra. Ou para dependermos apenas exclusivamente dos relacionamentos, né? Uma vez que todos nós iremos partir desta vida e certamente não iremos junto com as pessoas com as quais nos relacionamos, porque nós viemos sem elas e partiremos sem elas. Então, pelo menos por um tempo, nós temos a certeza de que iremos nos separar de todas as pessoas com as quais convivemos. Né? Isso não é um pensamento negativo, não estou colocando isso sobre esse prisma, mas para realmente pensarmos, refletirmos sobre isso. Como vamos colocar como meta de felicidade coisas e pessoas que não são permanentes na nossa vida? E partindo do pressuposto que o que é passageiro não pode ser o propósito de vida, o corpo, as pessoas, as coisas, não são nem podem ser, qual seria o nosso propósito então? E para entender sobre os porquês da vida e sobre o nosso propósito, nós devemos entender sobre o local em que nós estamos, que é o planeta Terra, que tem como principal característica ser um local de aprendizado, ou seja, uma escola evolutiva. Por isso que nós passamos por desafios para aprendermos. Isso parece bastante lógico, né? E a Terra é ao mesmo tempo uma escola que ensina e um hospital que cura. Então daí nós devemos aprender que se estamos em uma escola, o motivo de estar nela é o aprendizado, é lógico. Nós estamos aqui para aprender sobre a vida, sobre a convivência conosco mesmo, com as demais pessoas, ou seja, para evoluirmos. Porque todo aprendizado leva à evolução, é óbvio. E em evoluindo, nós nos curamos, porque as nossas enfermidades, os nossos dilemas e os nossos conflitos estão todos dependendo de um aprendizado para cura mesmo. Porque no final das contas, o grande propósito da vida é a autocura. Só que para cada pessoa de uma forma diferente no mais das vezes. Por isso que nós precisamos nos perguntar esse motivo existencial. E nesse sentido, o autoconhecimento é a primeira necessidade, porque cada um de nós temos as nossas demandas, nem sempre, nunca iguais, podem até ser parecidas, mas nunca são iguais. E a primeira meta existencial, que é de autocura, necessita do autoconhecimento, porque a partir do autoconhecimento, nós vamos adquirir condições de conseguir nos compreender, facilitando o conhecimento da vida, das pessoas com as quais nós devemos nos relacionar nessa escola Terra, não é? Para assim a gente desenvolver uma convivência melhor, um conhecimento melhor, inclusive conosco mesmo. E com as demais pessoas, com a própria vida, porque o outro, ele sempre é o nosso espelho. E é através do outro, das pessoas com as quais convivemos, que nos descobrimos também. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência passageira aqui no mundo. E essa compreensão ela é necessária. Não adianta a gente pensar que nós somos um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma que está temporariamente num corpo. E é preciso aceitar isso, entender isso, porque somente dessa forma, entendendo a nossa natureza espiritual, é que nós podemos conquistar a nossa plenitude, que está relacionada à nossa alma, e não ao corpo passageiro e às coisas materiais passageiras. Então nós já temos aí um norte, né, sobre a nossa meta de vida. O porquê fomos criados, isso não nos é indicado necessariamente apenas por religiões. Além das religiões e além do entendimento da psicologia analítica do Jung, falando sobre isso no seu tempo, lá atrás, a ciência hoje em dia contemporânea nos indica também o caminho, quando vem descobrindo
que não se pode ser feliz sem um propósito de vida e sem algum grau de espiritualização. São duas coisas aí primordiais. E o Espiritismo, por seu lado, concorda com isso também, corrobora, dizendo também que não há como ser feliz sem um propósito de vida, sem um senso de utilidade e sem o Criador, sem essa força divina, sem essa luz, essa energia, ou como quiserem chamar. A ciência vem descobrindo dia a dia que o ser humano necessita de uma ligação com uma força maior, que nós podemos chamar de divino, para poder nos proporcionar paz, saúde emocional, consequentemente saúde física, que depende, né, do nosso equilíbrio psicológico e de uma mente bem ordenada, para poder o físico também estar em equilíbrio. E o grande desafio, gente, para alcançar essa completude de alma é buscar se entender, por isso o autoconhecimento em primeiro lugar. Se ver, se sentir como ser espiritual que é. Não há outra realidade, você não pode se sentir como um corpo perecível, porque isso não se sustenta por si só. Como você vai se sentir sendo um corpo que é perecível, que vai acabar de uma hora para outra? Isso não sustenta um equilíbrio emocional em ninguém. E não há outra realidade que não seja a espiritual. Tudo mais é passageiro, é ilusório. Então, se apegar ao que é ilusório e passageiro, traz sofrimento, ansiedade, decepção. Não tem outra forma, não tem jeito. Então, como seres espirituais que nós somos, inseridos nessa escola chamada Terra, nós estamos aqui para sermos a luz que nós fomos criados para ser, não é? E fazer essa luz brilhar em torno de nossas vidas, dos nossos passos, fazer emergir essa luz, essa essência maior, espiritual. E o que é essa luz que nós somos? É justamente aprender a viver a nossa essência verdadeira, que é espiritual. A luz do espírito imortal e multidimensional que nós somos, com dons, com potencialidades enormes, maravilhosas que todos nós temos e no mais das vezes nós não descobrimos e muito menos trabalhamos. Este que é o grande problema do ser humano aqui na Terra. Nós precisamos aprender a ser melhores para nós mesmos, primeiramente, para poder ser melhores para o mundo. Porque uma pessoa triste, uma pessoa sem realização pessoal, uma pessoa deprimida, ela não consegue ser boa para ninguém. No estado de sofrimento, nós mais levamos problemas para os outros do que soluções. Para os outros e para nós mesmos, porque nós já estamos a pessoa problema, não é? Para a gente ser bom para nós mesmos, é preciso buscar exercer esses dons que se possui, alcançar a paz de consciência tranquila. E essa paz só pode ser alcançada quando nós não agimos de forma que venhamos a sentir remorso ou tristeza por algo ruim, por algo errado ou prejudicial que nós façamos a nós mesmos ou a alguém ou ao mundo, não é? A paz é isso, é estar em conexão com nós mesmos, com o nosso eu superior e em conexão com o mundo todo. Então, gente, para ser feliz, para ser realizado, é preciso descobrir o que faz os teus olhos brilharem, o que te motiva, o que realmente você ama fazer. E entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Começar a trabalhar com isso. Se você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas. Se é isso mesmo que é da tua natureza, da tua essência. E além disso, também é preciso buscar o sentimento de utilidade em qualquer fase da vida. Porque ser inútil traz desânimo, traz falta de sentido de vida também e, consequentemente, um peso de consciência, porque nós não nascemos para a inércia. A nossa natureza é dinâmica. O mundo é dinâmico. Nós não podemos estar inertes dentro de um quadro, de um mundo dinâmico, porque nós vamos estar no contra, batendo contra a natureza do mundo e a nossa natureza. Então nós não nascemos para não fazer nada, nossa essência não é essa, todos estamos submetidos à lei do progresso, e a ociosidade, o nada fazer, vai de contra a própria essência luminosa de cada um de nós, que fomos dotados dela. Então, descobrir o que você ama fazer, exercer os próprios dons, ser útil, não é, à sociedade, ao mundo, é uma necessidade primordial de todos nós, onde fora disso nós entristecemos, murchamos
e a consciência também sempre nos cobrará. Porque quando nós temos a consciência tranquila, nós sabemos que por mais que os desafios venham, que existam acontecimentos um pouco difíceis na nossa vida, nós sabemos que nós não fizemos nada errado que possa ter contribuído para essa ocorrência, e daí nós passamos a entender isso como lição, aprendizado, necessidade de aprendizado. E nós passamos melhor por essas situações mais difíceis, mais desafiadoras que a vida nos apresenta, como esses testes e lições. Porque nós sabemos que isso vai acrescentar para nós. Não é um sofrimento como castigo, porque nós somos vítimas. Não, absolutamente. Gente, todo esse aprendizado é fruto também de comprovação científica. A própria ciência diz que um grande motivo de alegria, de satisfação espiritual e psicológica seria exercer uma atividade que seja motivadora, que cause satisfação de vida e fazer o bem às pessoas, ser útil ao mundo. A ciência comprova por testes, por experiências realizadas, teste com pessoas mesmo, que quando nós passamos a ser pessoas mais empáticas, conosco mesmo primeiramente, é lógico, e com o próximo, nosso organismo produz uma quantidade grande, muito maior de hormônios do humor, aquele hormônio chamado de ocitocina, muitos já ouviram falar, que normalmente é liberado quando nós estamos perto de quem gostamos e quando nós praticamos o bem aos outros, nós liberamos esses hormônios. E experiências científicas comprovaram também que ser útil ajuda a liberar grandes quantidades de serotonina, de dopamina, que são hormônios do bom humor, que proporcionam bem-estar e alegria. E obviamente que se a nossa estrutura biológica foi criada dessa forma, é porque ela tem uma finalidade. Se fomos criados assim, é porque nós necessitamos desses movimentos de vida, desses movimentos amorosos, empáticos, para conosco mesmo e para com as pessoas, para podermos estar em equilíbrio, né? Nos sentirmos bem e mais felizes. Então, gente, apesar dos bons relacionamentos isoladamente não serem o suficiente motivo para preencher o vazio da vida, o vazio existencial, a vida social ela tem uma importância enorme no contexto da nossa vida. E, nesse sentido, socialmente falando, já foi comprovado também que a empatia é necessária para se manter bons e harmoniosos relacionamentos. Então, ir de contra essas verdades só pode causar sofrimento e dor. Agora vamos falar aqui do terapeuta dos terapeutas, o que Jesus falava sobre isto no seu tempo. Ele realmente deu a chave para nós da cura do vazio existencial, e que nós não percebemos, né? Que é esse trauma tão importante, né? Tão comum, esse conflito humano enorme que nós carregamos. Então Jesus, quando ele nos disse que fora da caridade não há salvação, ele deu a chave para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para a completude existencial. Então nós podemos entender hoje essa fala dele, não no sentido de que sem a caridade nós não seremos salvos, ou seja, nós estamos destinados ao inferno eterno, mesmo porque não existe inferno eterno, né? Mas tem a ver sim no sentido terapêutico mesmo, que fora da caridade, do sentimento de utilidade, do bem praticado, do amor, não é? Nós não salvamos a nós mesmos do vazio existencial e da falta de paz e de tristeza, porque realmente nós já estamos entendendo até essa questão dos hormônios, da parte biológica que está envolvida com isso. Então Jesus realmente sabia o que ele estava falando, pelo conhecimento enorme que ele já tinha do ser humano completo, da totalidade do ser humano, e ele nos ensinou, nos deixou essa fala que nós, mais das vezes, não compreendemos. Então, nós podemos entender que nós somos seres criados para a amorosidade, para o alto amor. E essa é a luz a que nós somos destinados e ainda, mais das vezes, nós não descobrimos. Por isso que nós sentimos o vazio. Nós confundimos, no mais das vezes, o apego com o amor. E nada tem a ver uma coisa com a outra. O apego é o egoísmo que deseja reter, né, as coisas, as pessoas ao lado, para poder satisfazer o ego, para ter o que se quer. Já o amor, ele deseja fazer o bem, compartilhar, distribuir a felicidade que se sente
com os demais. E somente através do alto amor, primeiramente, e do amor ao próximo, segundamente, é que podemos acender essa luz que, no mais das vezes, ainda está apagada em nós, causando, né, esse vazio, essa dor. Então, esse vazio que se instala na alma é porque ainda não entendemos o propósito existencial relacionado a tudo isso que falamos. Então, a doença está no egoísmo, e a autocura está em se amar para ser feliz e passar a espargir essa felicidade para os demais. Então vejam, o alto amor demanda a ligação com a própria essência, com a nossa essência. Somente ela vai te dizer sobre o seu dom, sobre o que você veio fazer para buscar dar sentido a tudo que você faz. Porque para poder fazer o bem ao próximo, como nós falamos, você precisa fazer o bem a si mesmo primeiramente. Então, nos dons está a sua luz, na tua essência está a tua luz. Essa luz foi colocada em cada um de nós e nós não fazemos brilhar, né? Nós deixamos essa luz apagada. Então, pergunte a você mesmo, o que você ama? O que traz movimentação para a sua vida? Sua vida está sem sentido? Então você está fora da sua rota. A vida não tem sentido apenas no âmbito material, porque se você procura o sentido da vida somente nisto, você não vai encontrar. Com certeza virá o vazio, a falta de brilho, o desânimo. Então é bom, muitas vezes, aprender a achar normal ser esquisito, ser diferente, por exemplo. Porque muitas vezes nós queremos ficar no quadradinho, né, nos encaixar no quadrado do mundo, das pessoas, do que é o normal, e não nos encaixamos. Isso deprime. Isso causa vazio, porque você está apagando a sua luz para querer fazer brilhar a luz dos outros. Então sai do vitimismo. Ah, eu sou esquisito, ninguém me ama, ninguém me quer, não sou uma pessoa acolhida. Não, sai disso. Aprenda a ser diferente se você é diferente. Porque diferente todos nós somos. Só que muitas vezes procuramos ser iguais. E não somos. E aí vem o problema, o grande problema. Esse é o entendimento que nós devemos ter para combater o vazio existencial definitivamente. E novamente, eu cito o ensinamento do terapeuta dos terapeutas, Jesus, quando ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha o si mesmo aí. Ou seja, ele nos recomendou aprendermos a amar e sermos gratos a Deus que nos deu a vida, ou a energia, que você chama de energia criadora. Aprendemos a ser gratos e aprendemos o alto amor através do autoconhecimento, do autoacolhimento, do autocuidado, para assim termos condições de cuidar dos outros, de ajudar o mundo também, desejando e fazendo bem a todas as formas de vida na Terra. Esse é o segredo. Então, novamente, aí Jesus nos deu a chave do combate ao vazio existencial, nós que não entendemos, não colocamos em prática. Por quê? Quem encontra o amor próprio encontra a felicidade, daí não deseja mais ser feliz sozinho. Quem é feliz quer dividir com as pessoas essa felicidade, não é verdade? Então, gente, nós, resumindo, é isto. É fácil de entender, não é? Que a nossa luz, para ela brilhar, nós precisamos ser autênticos conosco mesmo, sabe? E essa é a nossa verdadeira essência de luz que viemos aprender a fazer despertar aqui nessa escola chamada Terra. Quem entendeu isto, entendeu o sentido da vida e jamais vai voltar a sentir o vazio. Então vamos guardar aí esses dois ensinamentos de Jesus importantes que podem combater o vazio existencial, não é? E nós achamos aí a chave da nossa vida, da completude existencial, da totalidade. A totalidade, então, está relacionada à nossa essência, que nós precisamos descobrir, que nós precisamos fazer brilhar essa luz divina que foi colocada em cada um de nós, e a aprendermos a ser empáticos, sermos úteis, não é? E a partir do momento que nós fazemos brilhar a nossa luz, é muito mais fácil nos tornarmos empáticos, porque quando somos felizes, nós
espargimos essa felicidade pelos poros até, sabe? E quando você esparge a felicidade, você contagia os demais. Assim como quem é triste, apagado, desconta, projeta nos outros os seus problemas, as suas dores, né? Espalha ao seu redor a tristeza e o desânimo, quem é feliz muito mais intensamente faz isso no sentido bom, no sentido de dividir com o mundo o que tem de bom. E é isso que nós devemos fazer, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos aí pensando. Pense aí qual é a sua essência, onde está o teu brilho, a tua luz, o que te motiva realmente. Tome coragem de repente encerrar ciclos, encerrar de repente alguns relacionamentos que podem ser tóxicos, negativos, errados na tua vida. Fecha aí ciclos que não te servem mais e inicia aí novos ciclos em qualquer etapa da tua vida. Sempre é tempo, porque nós somos imortais mesmo, né? Tivemos início, mas não teremos fim. Somos imortais, não somos eternos, porque nós somos criados, mas somos imortais. Então temos tempo aí para fazermos esse trabalho na nossa vida, fazer emergir essa luz da nossa essência, dos nossos dons e potencialidades. Todos temos, todos nós fomos dotados dessa luz, desses dons. Basta você se autoconhecer e trabalhar isso, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Se gostaram, comentem, deixem aí suas perguntas, compartilhem e vamos aí em frente interagindo, tá bom? Fiquem bem, até mais, pessoal.